falso profeta, ele necessariamente virá, ou sei lá, supõe-se que ele virá de uma religião cristã? Então, qual é o racional? Como o catolicismo é a religião que tem mais adeptos, se você pega aquilo ali como referência, já pegou a maioria dos fiéis. Verdade. Então, por causa desse cálculo, a galera acredita que o Vaticano possa desempenhar um papel. Parece que isso é papo de crente que não gosta de católico, mas existem muitos católicos que levantam essa bola. Se você pega o trabalho do padre Gabriele Amorth, que é o exorcista do Vaticano, né? Esse cara já fala sobre a infiltração de pessoas dentro da igreja para transformar a igreja num instrumento dessa nova ordem mundial, ou desse governo único global. Além disso, que eu acho até mais interessante, mais profundo ainda, escreveu mais, é o Malachi Martin. Esse eu não conheço. Pô, Malachi, escreve Malachi, né? Tá. O CHI. Malachi Martin, ele era um cara... Esse cara era analfabeto, né? Falava 14 idiomas e tal. Bem burro, né? Cara meio ignorante, não gostava de ir pra escola, não. Esse cara, ele foi assessor do cardeal Augustin Bert. Augustin Bert era um dos cardeais mais importantes do Concílio Vaticano II. E esse cara era um jesuíta irlandês, insider do Vaticano, amigo do Papa da época. O Papa era a chapa dele, o Papa fazia ali umas confissões para ele. Então falando de quanto tempo atrás? Isso aí a gente está falando anos 60. Tá? Mais ou menos, nesse caso específico eu estou falando 1963. Tá. Por que eu estou falando 1963? Esse Malachi Martin, ele viu alguma coisa no Vaticano que ele falou, fez igual esses caras na OpenAI, falou, tô fora. Chegou pro Papa e falou, poxa, ó, já deu, me libera aí dos meus votos aí que eu vou dar linha na pipa aí. Aí o Papa liberou. O que ele fez? Foi para os Estados Unidos, ficou lá só escrevendo os livros de ficção. Aí um dos livros interessantíssimos, não tinha em português, agora tem em inglês, era Windswept House, Uma Casa Varrida pelo Vento. Em português saiu O Último Papa. Tá. O Último Papa, tá? E botaram um subtítulo maneiro também, que é Uma Conspiração Diabólica para Destruir o Vaticano. Isso, a princípio, um livro de ficção. De ficção, cara, tijolão. Bem escrito pra caramba. Até pra quem... Eu fui ler em inglês no original, anos atrás, falei, pô, até é difícil de entender, que é rebuscado o livro. Tá. Português tá mais tranquilo. Tá. Então, esse cara, ele começou a ganhar uma fama. Eu não sei se você pegou essa época, antes de ter os podcasts. Ainda existe o programa de rádio nos Estados Unidos, Coast to Coast AM. Tô ligado. Cara, esse programa era incrível, né? Ia só negócio de curupira também, mula sem cabeça. Só história maneira. O cara, John Titor, que viajou no tempo, né? Só maluquice, alienígena. Mas assim, audiência monstruosa. Ele começou a ir nesses programas e contar a história dos livros. Aí o apresentador, esqueci o nome do apresentador, hoje é o George Noory, né? Que é o outro, Art Bell. O Art Bell estava conversando com ele e falou, Padre Malachi, dizem que esses teus livros aí tem fundo de verdade. O livro Windswept House tem quanto de verdade aí? Ele falou uns 80%. Aí eu falei, pô, eu fiquei preocupado que eu tinha lido o livro, né? Cara, esse livro começa logo no início, falando que em 1963, numa data específica, que eu não me lembro, que era uma data importante para o mundo espiritual, foram realizados 2 rituais sinistros, diabólicos, um numa capela ali no Vaticano e um outro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tá. Como não tinha internet, eles se conectaram por telefone para sintonizar. E ele disse que colocaram um trono e convidaram o diabo para sentar no trono e falaram, o Vaticano é teu agora. Não sou eu que estou falando isso, eu estou reportando o que ele diz no livro, é um insider. Depois de contar essas histórias, e quando ele estava para publicar o livro mais cascudo, que aí não seria ficção, seria não ficção, ele chegou a publicar, por exemplo, Os Jesuítas e a Traição da Igreja Católica, que tinha em português, mas esgotou, e talvez em inglês é mais fácil de achar, que é um tijolaço também. Nossa, então esse cara, ele produziu pra caramba. Muito. Então. Pô, produziu coisa pra caramba. Ele tem um livro só de exorcismo. Mano. O cara era exorcista também. Qual que é o nome do livro? Caralho, bom, mas esqueci aí se você o nome procurar do livro. Malachi. Malachi, Malachi Martin. No YouTube, no Google aí, colocar exorcismo, deve encontrar esse livro. O cara tava saindo pra, sei lá, tava morando nos Estados Unidos, saindo pra fazer um exorcismo, capotou da escada e morreu. Claro que falaram que, né, deram uma voadora nas costas dele lá, né? Então, esse cara,
ele defende essa ideia lá desde os anos 60 de que infiltraram o Vaticano para usar para montar essa plataforma, entendeu? E a gente, mas assim, as pessoas normais, a princípio, nada disso aconteceu de verdade, porque tudo continua acontecendo como deveria, não é? Ou não? Segundo ele, esse ritual aconteceu. Tá. O cara perguntou pra ele se aconteceu. Beleza, aí o ritual, vamos dizer assim, que o ritual aconteceu, mas é tudo encoberto de uma maneira que continua tudo lindo aqui, é Jesus. Mas assim, ele explanou alguns caras, porque no livro, os malandros já pegaram o livro, identificaram todos os personagens, fizeram a tabelinha, ó, esse é esse, esse é esse. Então tinha um cardeal que era de Chicago, que ele falou que era o satanista infiltrado na parada. Que era o cara que era do clube, sei lá, do grupo que ele chamava, né? Uhum. Então, assim, você vai achando as equivalências. Você fala, pô, meu irmão, agora eu entendi qual é desses caras. Donald Trump, uma das primeiras coisas que ele fez foi nomear como embaixador no Vaticano, a gente não pode esquecer que o Vaticano é um país, nomeou um dos católicos mais conservadores de todos. E o cara foi pra lá já pra preparar o terreno. Os caras não são, os caras não são criança, meu irmão. É política mesmo. A galera é ninja. Claro que a política... A China tinha interesse de botar o Luiz Tagle, o cardeal Tagle, porque o Tagle ele é filipino, mas ele é filho de chineses. Então, a Rússia estava querendo alguém também que pudesse influenciar, porque se você influencia o que o Papa fala, você está influenciando 1,5 bilhão de pessoas, de católicos. Então, cara, é um poder, fora a grana, né? Sim. É um poder enorme. Então... É uma disputa geopolítica gigantesca. A gente está falando da mais antiga monarquia teocrática não hereditária do planeta Terra, ou a instituição mais antiga que está funcionando até hoje. Os caras têm um conhecimento e um poder enorme. Então, quem domina aquilo ali domina uma boa parte do planeta. Influencia até discussões sobre meio ambiente. Cara, isso é muito interessante. Influencia tudo. Porque isso influencia tudo. Tudo. Isso tudo. influencia... Ciência. A gente nem entrou na ciência do Vaticano. Esse papo é legal. Se você quiser, a gente manda também. Dale. Sabe por quê? Robert Francis Prevost estudou na Universidade Vila Nova. Não estudou teologia, não. Sabe o que ele estudou? Matemática. Ele é matemático. Mentalidade diferente do cara. Meu irmão... E aí, lembra que eu te falei que ele é... Tanta coisa pra saber que é foda, né? Pô, você tá até ficando com a barba branca aí, toma cuidado, hein? Tu também, né? Tu já tá assim há muito tempo. A minha já acabou a tinta há muito tempo. Mas caralho, porque assim, à medida que tu vai sabendo esses detalhes aí, novas possibilidades vão surgindo na tua mente e você descobre o tanto de coisa que tu não sabe no fim das contas. Então... Isso que é a maravilha, né? Aí a gente se sente assim, meio Sócrates, né? Eu me sinto um asno. Não, é Sócrates. Assim, só sei que nada sei. Não, o mais legal do Sócrates é que o oráculo de Delfos era o cara que falava a verdade. Todo mundo queria saber a vida, ia lá na cidade de Delfos. Os reis vinham do mundo inteiro para ouvir o conselho de Delfos. Aí Sócrates tá passando na rua, o oráculo manda, esse maluco é o mais sábio da Grécia. Aí ele falou, eu? Pô, não sei nada. Ele, por causa disso, que tem um monte de otário que acha que sabe e não sabe nada. Tá tão ruim a parada que você é o único que não sabe que não sabe. Aí já... Entendi. Aí ganhou, entendeu? Ganhou, pô. Bom, sabe, é que assim, essa é uma das primeiros efeitos que tem em mim, pelo menos, quando eu descubro que existe algo que eu não sabia e todo o universo que se abre quando você descobre que aquilo existe e aí, portanto, tantas coisas são possíveis... Que, porra, eu me sinto até meio esmagado, assim, pela ignorância, cara. Não, mas é legal também, né? Que você fala, cara, a vida ficou menos monótona, né? Porque tem um monte de parada maneira agora pra eu estudar, né? Pra eu assistir, né? Tem esse jeito aí de legal olhar. pra caramba. Tu acha que em tudo isso que acontece nessa época aí, sim, de um ponto de vista mais espiritual, sim, cara, já tinha algum tipo de conspiração que não fosse só por anseios humanos, mas sim por alguma jogada do mundo espiritual. Porque, vê, a gente tá falando estamos falando de uma religião, da principal religião cristã que tem, pô. Sim. Né? Aqui, tô falando religião cristã, porque agora a gente tem também os evangélicos, tudo mais, tô falando do catolicismo, vou usar agora assim, o catolicismo. Dentro do catolicismo ali, coisas já muito malucas acontecendo, né? Então já tinha um movimento ali, cara, é porque assim, eu tendo a achar, a imaginar que isso tudo é motivado por ambição humana e tudo mais, né? Mas tu que estudou tanta coisa assim... Tem o Paranauê junto também. E o Paranauê que tem ali? Tem uns Paranauê. Tem, se você quiser, aí eu vou pedir uma licença pra audiência de falar das lendas do Paranauê. Porra, cara, eu pode ser? Porque eu ouvi as lendas aí do Paranauê. Vai entrar Tinkerbell, Fada Madrinha, entendeu? Tá. Vai entrar um negócio meio exótico. Tá bom. Aí os caras falam, não acredito que o Daniel
acredita nessas histórias fala, porra, não falei que é lenda da... Tá falando antes O que é maluco lenda, não viu, consegue discernir o que é lenda. Agora... Mas é que eu te cortei também, tu prefere... Não, eu Tá bom. puxei um fiozinho de Tá bom. Ariadne aqui. Tá bom. Qual que é a lenda da parada? A família Rothschild, na Alemanha, teria sido escolhida por anjos caídos para começar a preparação da nova ordem mundial ou do governo do anticristo. Tá. Isso é piração total, mas está escrito no verso da nota de $1. Annus Chapters, Novus Ordo Seclorum, ano de início da nova ordem mundial. Está escrito lá. Aí a interpretação que vai ser Curupira ou Joana Dark, aí tu escolhe. A gente olha lá no verso da nota de $1, que na verdade aquilo ali é o verso do selo americano. Ele, dentro da nota tem o selo, né? O selo na frente tem uma águia com feixes de trigo numa pata e flecha na outra, com a numeração toda certinha, 13 de um lado e 33 do outro, se eu não estou enganado. O verso do selo tem aquela pirâmide, que na verdade não é pirâmide, é um trapezoide, que é uma pirâmide sem a ponta de cima, e o olho que tudo vê flutuando ali em cima, né? Descendo, tipo a nave da Xuxa chegando, né? Tipo, encaixando para montar a nova ordem mundial. Aí, embaixo está escrito em algarismos romanos. Em volta da pirâmide está escrito Anno It Chaptis Novus Ordo Seclorum, ano de início da nova ordem mundial. Aí o carioca fala, qual que é o ano? Pô, você tá falando que é o ano de início. Aí embaixo está escrito em algarismo romano, 1776. Aí os caras, não, isso aí não é nada não, isso é a fundação dos Estados Unidos, independência americana, 4 de julho, 1776. Os caras do Paranauê vão falar, não é nada disso, é 1º de maio de 1776. Você fala, o que é esse? É dia do trabalho? O dia do trabalho foi muito depois. 1º de maio de 1776 foi o dia que o Adam Weishaupt criou a Ordem dos Illuminati da Bavária, na Baviera, lá na Alemanha. Entendi. Entendeu? Qual que era o plano? Acabar com a ordem mundial das monarquias, criar uma ordem mundial nova. Dessa ordem mundial sai o anticristo governa o mundo e faz o mundo conforme a sua imagem e semelhança, não conforme a tradição judaico-cristã. Então, tem que acabar, o plano espiritual seria acabar com o cristianismo e com o judaísmo, acabar com a tradição judaico-cristã que formou toda a Europa e todo o Ocidente. Então, para apagar o cristianismo, a gente tem que tirar as estruturas que reforçam o cristianismo. Quais são as estruturas? A igreja e as monarquias da Europa, que são... né? Você tinha muito príncipe e bispo, o cara era príncipe e bispo ao mesmo tempo. Esse que era o plano, para já abrir o terreno para vir ali o salvador da humanidade que vai falar, agora é democracia, agora é república, agora somos nós no poder. Esse é o discurso, né, curioso do iluminismo. O iluminismo teria sido inspirado por esses pensamentos esotéricos. O iluminismo vem com aquela ideia brilhante, né, linda, liberdade, igualdade e fraternidade. Aí o cara fala, não concorda. Ele fala, então traz aí que a gente vai arrancar a cabeça. Aí o maluco na guilhotina, pô, mas você não falou que era liberdade? Mas pra nós. Falou, pô, só se tu concorda. Nossa, Mário Lopes, esse negócio de liberdade aí. Entendeu? Aí o que acontece? Revolução burguesa, os burgueses assumem o poder. Aí, Carlinhos Marcos, Karl Marx, falou, os burgueses estão saidinhos, querendo fazer revolução, vou fazer uma engenharia reversa dessa revolução, como é que é? A gente vai fazer agora a revolução do proletariado, entendeu? Então, em nome de defender o proletariado, aí eles acabam com a revolução burguesa, que é a Revolução Francesa, e tentam fazer essa revolução do proletariado. O detalhe é que a revolução do proletariado, ao contrário da francesa, ou do iluminismo, que queria mudar só a Europa, a revolução do proletariado quer mudar o mundo inteiro. Né? Por isso que tem a Internacional Socialista. Ou seja, no Manifesto do Partido Comunista você vê que Karl Marx ele vai fazer um estudo detalhado das revoluções anteriores. Ele analisa a Revolução Burguesa e ele fala, ó, se eles fizeram a gente vai aprender como é que faz para fazer. E ele analisa os outros tipos de socialismo e de comunismo, o anarquismo, e ele vai explicando por que ele não acha legal. Aí no final ele dá aquela dica, né, categórica quando ele fala assim, nós, penúltimo parágrafo, nós comunistas não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções, que só podem ser atingidas por meio da destruição violenta da ordem social vigente, que tremam as nações diante da Revolução Comunista, porque nós não temos nada a perder, senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo univos. Então é uma conclamação para o mundo inteiro para fazer uma revolução violenta, né? Uma ditadura do proletariado. Então esse plano, pô, já acabou de destruir as monarquias europeias. Agora está destruindo a burguesia também. Para você concentrar tudo na mão do único cara. E esse cara ali vai governar o mundo.
né? Entendi. Nessa internacional socialista. Então, começam esses planos de dominação global. Tem um aspecto geopolítico, histórico e tal, lógico, mas você pediu para falar do Curupira, eu tô falando Curupira. Foi você que pediu, tá? Não, tá na tua conta. Geopolítica e tudo mais, essa daí você consegue encontrar estudando história. Apesar né? de que eu trago, às vezes, um caminho diferente que você fala, pô, meu irmão. Uhum. Porque eu digo que o meu trabalho envolve 3 frentes. Falar o outro lado da informação que não está sendo falado. Falar as coisas antes delas acontecerem. Graças a Deus, de vez em quando eu acerto. Até aqui no Flow com o Guilherme Freire eu falei que o Trump ia sofrer um atentado, lembra? Lembro. A galera botou lá no corte. Daniel é roteirista dos Simpsons. Aí quando eu vi o título, eu falei... Pô, mas nunca fiz roteiro pro Simpson, não. Quando é que foi mesmo? Porque nem eu lembro as paradas que eu fiz, né? Eu falei, pô, não lembro. Eu já fiz roteiro cinematográfico dos Simpsons. Aí eu falei, não, pô, é porque eu falei antes. Prevendo as paradas que nem acontece e que é um Simpsons. tempão matutando quando é que eu escrevi o roteiro.